Estamos aqui no IFES para a nossa última deriva dessa temporada, que contará com um convidado muito especial, o maestro Célio Paula, que está à frente da Orquestra Pop Jazz há mais de 30 anos, formando grandes músicos capixabas. E pra gente vai ser um prazeraço, assim, trocar essa ideia com ele, por conta da nossa formação, né, que começou aqui dentro da orquestra, da oficina de música, Orquestra Pop Jazz, e também descobrir um outro lado, assim, do trabalho dele, que é o lado de composição. Está sendo um prazer enorme assim, estar aqui com você fazendo essa entrevista. A gente participou, tanto eu como o Gerard, de um trabalho que é a Pop Jazz Orquestra. A gente queria que você falasse um pouco assim, do trabalho da Pop Jazz. Falar da Pop Jazz, de certa forma, envolve tanta coisa que eu tenho que tentar resumir um pouco o que é o projeto que começou tão longe daqui, né? Na realidade, o projeto da Pop Jazz começa numa escola que eu estudei em São Fidélis, uma cidade no Rio de Janeiro. Aos 16 anos, eu já era professor dessa escola e maestro auxiliar. Quando eu fiz 19 anos, eu recebi um convite para fazer um concurso interno aqui na antiga escola técnica. E aí trouxe a metodologia de oficina, o trabalho de oficina para cá. Diga de passagem, foi uma decepção minha apresentação a primeira apresentação para os alunos, porque era comum na escola apresentar os novos professores e alunos, então encheram o teatro lá de alunos e apresentaram com vocês o maestro contratado, não sei o quê, aquela apresentação. Aí chega o Célio, 64 quilos. 19 anos, né? 19, ia fazer 20 anos. Só ouvi aquele assim, Gente. Pô, maior decepção, porque ele esperava, quando fala em maestro, o cara tem que ter, sei lá, no mínimo, ser calvo. Tem uma imagem, né? Ter uma estrutura imagem, europeia, né? Ter garbo, né? E tal. Mas eu vim do interior do Rio, São Fidélis, e tocando clarinete, tocando samba, choro e tal. Existia uma banda marcial, acho que desde 1944. E eu não vim com essa finalidade de trabalhar na banda marcial, mas o ex-diretor da época, ele tinha um objetivo que era criar a primeira banda de música da rede pública federal. E, por incrível que pareça, a conquista inicial não foi falando de música. Eu precisava entender esse novo universo, né, que é uma escola técnica. Então, os meninos que dominavam desenho artístico, matemática, física. E a minha metodologia sempre foi aproximar a música das outras ciências. Essa metodologia mesmo, eu tive acesso, o Proti também, a gente fez algo com você, como o Proti falou, a gente vê que essa metodologia, ela funciona. Não só funcionou pra gente, mas também a gente vê muitos casos de músicos que saíram daqui, começaram musicalmente aqui, e hoje em dia são professores de universidade, têm um sucesso dentro da sua carreira. O que você atribui a esse sucesso desses seus alunos, que é fruto da sua oficina, a chegar a esse patamar? Eu nunca associei música à profissão. A relação minha com a música sempre foi afinidade com a música e pronto. E quando você tem esse entendimento, responsabilidade e traça algumas metas, o resultado sempre vem. E tudo isso vem amarrado nessa metodologia que, em princípio, eu entendi muito cedo, porque eu sou quase um índio, né? Porque eu falo que eu sou quase um índio, que eu nasci no bairro da Gamboa, lá em São Fidélis, e eu nasci exatamente à margem do Rio Paraíba, pegando essas influências dos índios puris, dos negros. Minha cidade foi construída por 2 padres jesuítas que catequizaram os índios por meio de musicalização mesmo. Então, a minha cidade ela é extremamente musical por isso. E aí eu entendi que a música, algumas metodologias tendem a afastar o músico, o aluno, o aprendiz de música, da natureza, né? E a música está no universo, está tudo aí, né? O canto dos pássaros, né? Os bichos, o barulho das ondas, o movimento das águas. E eu sempre acreditei nisso, né? E os acadêmicos, alguns perceberam isso e criaram neumas, sinais, gráficos, teorias, para poder trazer isso e dividir isso com todo mundo.
Então, eu estou tentando, eu fecho agora a primeira pergunta que o Gerard me fez sobre a metodologia. Então, eu precisava explicar isso para meus alunos. Não adianta ficar falando de forma lúdica. Então, eu tenho que, por que que se produz um som no saxofone? Porque a palheta vibra, né? A palheta é um material que vem da natureza, é um bambu, uma cana do reino, né? E que você precisa aplicar uma pressão, deslocá-la no ar, né? Dar um impulso nessa coluna de ar que dá dentro do saxofone. Entendeu? Eu estou falando de física, né? Dependendo do material do bambu, né, você vai ter um timbre diferente. Então, a química está... Agora eu estou falando de química, né? Porque o saxofone pode ser niquelado, laqueado, é uma combinação de latão, de bronze, pode ter um banho de prata, de ouro. E, Célio, você falou que a sua concepção de música vem de algo muito mais natural do que não só a parte de estudo, a parte racional, mas a parte de percepção da ligação sua com a natureza, com os outros elementos. E o que nisso está inserido no seu processo de composição? Eu quero deixar claro, aproveitar o Deriva, né? Deixar claro que eu não sou compositor, eu sou um aprendiz de compositor. Mas, na realidade, as minhas músicas retratam exatamente as coisas que eu vejo, as coisas que eu ouço. Eu não fico elaborando formas para compor. Mas eu não quero chegar a um nível de falar, eu me tornei um grande compositor. Eu não busco esse tipo de coisa, porque, para mim, a obra ela é grande quando ela sensibiliza alguém, quando ela atinge alguém na sua sensibilidade e tal. Pode ser, sei lá, uma música com 8 compassos, né, com um acorde, né? Então, eu não estou buscando nada disso, não. Você veio do Rio como músico, mas para para trabalhar dentro de uma instituição como líder. Você manteve a carreira de música aqui, você foi clarinetista, não é? Eu começo a estudar música aos 4 anos de idade. Fui musicalizado, principalmente de percussão, montando instrumento, canto orfeônico, não sei o quê. Depois eu fui para uma escola, Francisco Guido Chesney, que fica em São Fidélis, Rio de Janeiro. Na hora que chegou, assim, o professor Célio, já que você é o primeiro aluno da turma, escolhe o instrumento que você quer. E tudo que eu escolhia não tinha. Aí depois, então ele falou, tem uma clarineta aqui. Para minha decepção, ele me deu a clarineta. Eu fiquei muito triste com aquilo. Você não fui para casa quase chorando, eu e meu irmão do lado, me dando uma moral. Você queria o quê? Eu queria tocar até tuba, para você ter uma ideia. Eu queria tocar bombardino, saxofone, mas não queria. Quer, né? Mas eu não queria tocar clarineta. Mas eu acho que essa coisa é tão fantástica na vida da gente. Quando eu chego no bar, meu pai tinha um bar no Rio de Janeiro, na hora que eu chego, dou de cara com o meu futuro professor tocando Abel Ferreira, sabe? Choro. Na clarineta. E aí eu descobri por que eu não gostava de clarineta, porque eu nunca tinha ouvido, de certa forma, um bom clarinetista. O som real da clarineta. Então, ao ouvir a clarineta, foi uma paixão. E depois eu toquei saxofone e tal, mas saxofone foi outra onda, quando eu comecei a trilhar o caminho do jazz. Lá em São Fidélis ainda? Não, aqui. Aqui, já quando já estava... Aqui, A gente queria conversar um pouco mais com você, Célio, sobre essa questão desse trabalho contínuo há 30 anos, assim, né? E isso tem um perfil formador, assim, né? Além da orquestra. A orquestra é um trabalho, na verdade a gente chama você gosta de chamar como prática de conjunto, né? Prática de conjunto e prática de orquestra. Prática de conjunto e prática de orquestra. E tem o trabalho também de formação, né? De musicalização, passar conhecimento sobre os instrumentos, assim. Como que você vê isso, assim, toda essa parte de formação que você tem feito? Então, para mim, eu vou resumir. Eu acho que existe uma energia dentro da oficina de música. Eu estou sempre à disposição para receber novos alunos, independente de raça, de credo, independente se o cara é descoordenado ou se o ouvido não ajuda. Eu não estou preocupado com isso, né? Então, esses 32 anos refletem exatamente esse imã, esse azogue que tem aqui dentro da oficina de música, que as pessoas vêm para cá. A predisposição para poder ensinar, dividir com as pessoas, sabe? Um ambiente saudável, um ambiente que aqui a gente fala, nós não falamos de religião, de futebol, nós falamos de música. E é isso, eu acho que essa liga aconteceu por isso, entendeu? E que fez e que faz a Pop Jazz continuar existindo. Então, Célio, a gente agradece muito você ter aceitado esse convite de participar dessa nossa série de derivas e principalmente nesse episódio de fechamento. A gente fez questão de que fosse você, justamente por você ter participado da nossa vida musical e ter significado muito. E a gente quer tocar uma composição sua. Pode ser? Sempre, vai ser uma honra.
Obrigado.